Pai, nós te agradecemos. Nós, Senhor Pai, temos visto tão pouco, Senhor Pai, de como Tu opera todas as coisas. Nós sabemos, Senhor Pai, que jamais poderemos ver tudo. A Tua graça, que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, é como o oceano. E nós, Senhor Pai, temos, não só achamos a graça linda, como achamos o oceano, ó Deus, mas quando estamos de pé diante do oceano, olhando da praia para o mar imenso, e assim é a Tua graça que opera todas as coisas para o nosso bem. Apesar de vermos muito do mar, Senhor Pai, mesmo que tomemos um barco, apesar de vermos até a linha do horizonte o mar, ó Deus, apesar de vermos Sua grandeza, majestade e beleza, como a Tua graça, ó Deus, sempre que estamos olhando para o mar, para o oceano, nós sabemos que há muito mais oceano que nós não vemos do que o que nós estamos vendo. Apesar de ser maravilhoso, lindo, grande, nós sabemos, Senhor Pai, de qualquer ponto que estivermos, que há muito mais oceano não sendo visto do que visto pelos nossos olhos. Assim é a Tua graça que faz tudo cooperar para o nosso bem. É um oceano tão grande, Deus, o Teu poder que opera cada acontecimento no mundo, cada posição de cada partícula atômica no todo o universo, operando todas essas coisas, Senhor Pai, para o bem daqueles, Senhor Pai, ó Deus, que foram chamados por Ti, aqueles, ó Deus, que Te amam, são amados por Ti e estão sendo levados, Senhor Pai, a ser conformados à imagem do Teu Filho. Essa graça é tão grande como o oceano, e por mais que nós olhemos para ela, nós sabemos que há muito mais dela do que nós estamos vendo, como quando estamos olhando o oceano. Mas nós nunca cansamos de olhar o oceano, Senhor Pai, e conhecer mais, ó Deus, e ir mais profundo quanto podemos para ver as maravilhas submersas, as maravilhas de beleza, Senhor Pai, ó Deus, na superfície, e usamos nossas sondas, mas ainda sempre sabemos que há muito mais oceanos que não vemos do que vemos, o que não tira o anseio, o desejo e o deleite, a beleza e o mistério do oceano. Assim é o oceano da Sua graça, que nós possamos estar sempre, Senhor Pai, maravilhados com ela, ó Deus, mas que ainda haja em nós um senso de maravilha ainda maior, por sabermos que há muito mais da graça que não vemos do que da que temos visto, e toda ela, Senhor Pai, está sendo usada, Senhor Pai, trabalhando, Senhor Deus, e para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam. Que nossos corações sejam esmagados, constrangidos por esse peso de graça e amor que é derramado sobre nós continuamente. É o que nós Te pedimos, Senhor Pai, ao irmos a Tua palavra nesta noite. Nos mostre mais a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Temos olhado, eu no início falei nessa catedral maravilhosa, não é? Que é um mundo como as catedrais góticas, e hoje de manhã nós estávamos olhando para esse mundo que Deus coloca diante de nós, esse mundo teomórfico, não é? E estávamos olhando para o chão, olhamos para as pedras, não é? Nós só precisamos abaixar a cabeça e vermos pedras e pedras. Às vezes temos que levantar a cabeça para vermos pedras enormes e lindas, como, por exemplo, o Pão de Açúcar, não é? Mas sempre a nível não difícil dos nossos olhos, sempre um nível mais horizontal. Mas agora à noite nós queremos olhar para cima, não é? E o salmo que nós temos meditado é o Salmo 104, que diz: ó Senhor, quão múltiplas são as Tuas obras, com sabedoria as fizeste todas. A terra está cheia das suas criaturas, e a terra está cheia das suas maravilhas. E
quando a gente olhou para pedras, a gente pode ver várias camadas do plano eterno de Deus, que a Bíblia, como um mapa, faz agora nós olharmos para as pedras de uma outra maneira e deixá-las pregarem para nós um sermão silencioso. Mas há muito tempo atrás, há 3.000 anos atrás, alguém não estava olhando para o chão, não é? Alguém estava olhando para outro lugar. Um pensador famoso disse: quando olho para as estrelas, eu vejo outra pessoa. Eu vejo outra pessoa. E quando Davi olhou para o céu noturno do Oriente, do Oriente Médio, há 3.000 anos atrás, o que Davi viu deixou ele sem fôlego, não é? A beleza, o esplendor, meio como quando Deus mandou Abraão sair da sua tenda e olhar para as estrelas. Há pouca umidade naquela parte do mundo, então você vê ainda mais estrelas numa época que não tinham luzes acesas das cidades atrapalhando, e Abraão pôde ver uma quantidade enorme de estrelas, e Deus mandou ele contar as estrelas. Davi está na mesma situação. Isso deixou ele sem fôlego, e na tentativa de expressar o sermão que ele estava ouvindo, a maravilha que inundou o coração dele ao contemplar como ele era pequeno perto daquela vastidão e do desígnio de Deus em tudo aquilo, como eu estava falando da graça na oração. Sempre que a gente olha para a graça que coopera para o nosso bem, a gente sempre está vendo menos do que ela é, como quando a gente está olhando para o oceano. Quando Davi estava olhando para essa vastidão do desígnio de Deus, ele fez algo exclusivamente humano. Ele transpôs sua admiração em arte. Ele transformou o senso de maravilha em arte. Só o ser humano faz isso, não é? Aqui. E às vezes faz isso, como eu disse, transforma o seu senso de admiração numa catedral, num quadro, enfim, em música. E só os seres humanos fazem isso. E Davi fez isso nesse dia. Ele estava tão maravilhado com esse senso da grandeza de Deus, e ele transpôs essa admiração em arte. E ele escreveu assim no Salmo 8, 13 e 4: quando eu contemplo os teus céus, né? A obra dos teus dedos. Quando nós pensamos no céu, e é bom ver Davi usar a palavra, nem a obra das tuas mãos, mas dos dedos, sabe? Quando você usa os dedos para fazer algo que é pequeno, então você precisa só dos dedos, das pontas dos dedos. Então, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que dele cuides. É lindo, né? Os céus, esse misterioso reino de luzes maravilhosas, tem assombrado a humanidade desde os nossos primeiros dias. Nós podemos usar spots de luz, fazer alguma coisa, nada chega perto do espetáculo de luzes que Deus faz toda noite para nós, não é? A gente acostuma com as maravilhas, e esse é um perigo, mesmo com as maravilhas da graça, porque nós tendemos a nos acostumar com aquilo que continuamente é jorrado sobre nós, e perdemos um senso de maravilha. Imagina, você olha um céu estrelado, e talvez você hoje, ontem, essa semana nem prestou atenção no céu com as suas estrelas, mas é porque todo dia essa maravilha está lá. Se o céu estrelado aparecesse uma vez a cada 30 anos, o mundo inteiro ia parar para ver. A televisão, a internet ia dizer: falta 2 dias para vermos todas as estrelas, sabe? Porque é assim quando passa um cometa, não é? Um cometa, uma coisinha perto do céu maravilhoso, mas como ele passa de 70 em 75 anos, por exemplo, então todos ficam um mês antes falando sobre aquilo. Nunca deixe as maravilhas de Deus se tornarem algo banal para você. É por isso que às vezes a gente deixa de abrir a Bíblia
porque às vezes nos acostumamos e pensamos que podemos olhar ela amanhã. É por isso que às vezes não estamos num culto, é por isso porque o nosso senso de maravilha caiu. Isso mostra o estado da nossa alma, não é? Você vê que Davi está aqui, ele podia olhar para o céu e não está enxergando essas coisas, mas ele diz: quando eu vejo os céus, obra dos teus dedos, não é? As estrelas, o sol, todas as coisas, a lua. Quando a gente olha para o céu hoje, nossa compreensão do que vemos, devido ao avanço da ciência, da tecnologia, excede muito Davi há 3.000 anos atrás. Davi tinha apenas uma ideia de como ele era minúsculo em relação a tudo. Então ele disse: o que é um homem? Quando eu vejo essa imensidão, o que é um homem para que te lembres dele? Nosso combustível de admiração devia ser maior. Nosso motor, o motor do nosso coração para com Deus, devia estar recebendo muito mais combustível do que o de Davi há 3.000 anos atrás. E talvez esse motor não esteja funcionando como o dele, maravilhado, como estava. O céu estrelado está falando. Você vê como as pedras estão falando, como esse mundo que é em forma de Deus está. Deus é a realidade, e o mundo tem uma forma, e cada coisa no mundo uma forma para mostrar algo dessa realidade, e não o mundo existe. E por acaso nós podemos usar algumas coisas nele para falar a respeito de Deus, mas eles existem exatamente na forma de mostrar algo a respeito de Deus. Então o céu estrelado está falando no Salmo 19, que C.S. Lewis, num livro maravilhoso, né, a respeito, é um livro até pequeno, numa meditação dele sobre os Salmos, ele considera ele que era um crítico literário, não é, um especialista em literatura medieval, etc., um escritor maravilhoso. Ele considerava, C.S. Lewis, ele fala nesse livro, que o Salmo 19 é um dos maiores escritos de todos os tempos, de tudo que um homem pode ler, não é? E é uma reflexão incrível de Davi, que diz: os céus declaram a glória de Deus, e o céu acima proclama a obra das suas mãos. Dia após dia derrama palavras, prega para nós, e noite após noite revela conhecimento. Não há fala, ou seja, você não ouve na verdade um som, não há palavras, não se ouve uma voz, mas ainda assim a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. E Salmo 19, de 1 a 4, não é? É a pregação contínua dos céus. E se os céus são obra das mãos de Deus, e se os céus estão declarando continuamente a glória de Deus, o que esses pregadores silenciosos estão pregando para nós? Nós temos ouvido, nós estamos ouvindo o sermão contínuo que o céu prega para nós. Que coisas em nossas vidas mudaram essa semana por causa da pregação do céu, por causa desse sermão? Ou nós não estávamos prestando atenção? Nós vemos que Davi estava prestando atenção. Eu estava lendo um livro, Espectros, Nosso Universo Incompreensível, do Infinito ao Infinito, não é? E a gente, quando lê vários livros assim, a gente faz sempre isso, né? A gente vai, eles nos ajudam a capturar aquilo que nós tomamos como certo, mas que na verdade sabemos tão pouco, e tendo possibilidade de saber muito mais do que Davi sabia, temos nos maravilhado tão pouco com isso. E quando Davi olhou para o céu, parte do que ele viu pertencia ao nosso sistema solar, Sol, Lua e algumas estrelas, entre aspas, que na verdade eram e são planetas, que parecem estrelas à noite. E parte do que Davi viu pertencia à Via Láctea, e uma outra parte menor eram estrelas distantes, que não são da nossa galáxia, são de outras galáxias. Mas Davi mal tinha ideia de tudo isso,
de quão maciços e distantes eram esses corpos celestes. Davi não tinha ideia sequer da dimensão do tamanho real do Sol. Que dirá do tamanho maciço desses corpos celestes que estão espalhados. Ele não tinha uma ideia sequer distante daquilo que nós temos hoje. Ainda assim ele sabia que era imenso, e isso pregava para ele a sua pequenez e a imensidão de Deus. Então, para a gente ter alguma perspectiva, o sistema solar, o sistema onde nós vivemos, se ele fosse do tamanho de um grão de sal, a gente nem separa sal em grão, né? Porque é tão pequeno. Mas se o sistema solar fosse do tamanho de um grão de sal, a nossa galáxia seria do tamanho de um campo de futebol profissional, né? Seria o gramado inteiro do Maracanã, se o sistema solar, não a Terra, fosse do tamanho de um grão de sal. Então você vê, para o tamanho do sistema solar, um grão de sal, um campo de futebol, você vê a dimensão, o tamanho enorme em relação ao que é o sistema solar da galáxia em que nós vivemos, essa faixa leitosa, né, por isso que a gente chama de Via Láctea, que podemos ver numa noite escura, né? Principalmente quando não estamos no meio da cidade. Essa concentração densa de estrelas é um dos braços da nossa galáxia, e esses braços, a espiral, tem cerca de 1000 anos-luz de comprimento, de espessura, e são braços estelares, né? E nosso Sol está num desses, e tudo isso está girando em torno de um buraco negro que está a 27.000 anos-luz no centro da nossa galáxia, que é Sagitário A, esse buraco negro no centro da galáxia que nós vivemos. Então, os cientistas estimam que a nossa galáxia tem um raio de 100.000 anos-luz de largura, ou seja, é o que a luz gastaria, a velocidade da luz para percorrer essa distância, né? 100.000 anos. E Jó, ao olhar para isso, você vê não só Davi, em Jó 22, verso 12 diz: não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Você vê como isso gera uma pergunta. Isso aqui já é milhares de anos antes de Davi. Davi olhou para o céu admirado assim há 3.000 anos atrás. Então, no meio da constelação, por exemplo, de Escorpião, há uma grande estrela que parece vermelha, é avermelhada quando nós olhamos para ela, quando você vê ela a olho nu. Antares, ela é uma super gigante vermelha na constelação de Escorpião, e ela é a 16ª estrela mais brilhante no céu noturno a olho nu. E Antares está a 600 anos-luz da Terra, e o brilho dela, a luminosidade dela é 10.000 vezes maior do que a do Sol. Mas como essa estrela irradia uma parte considerável da sua energia na parte infravermelha do espectro, a gente vê ela avermelhada, e a sua luminosidade então balométrica é 65.000 vezes maior do que a do Sol, e tem 18 vezes a massa que o Sol tem, a estrela que nós orbitamos. E essa cor dela, essa cor meio avermelhada, fez os gregos chamarem ela de Antares,
que era o rival de Marte na mitologia grega. E ela é assim, ela tem esse brilho, esse tamanho. Na nossa galáxia há de 200 a 400 bilhões de estrelas. Como eu disse, Davi tinha muito menos combustível para a admiração do seu coração, para dizer: ó Deus, quando eu olho para as estrelas, o céu que tu criaste com a ponta dos teus dedos, quão imenso tu és. Eu fico com uma imagem da tua imensidão. Se esse universo, com as informações que ele tinham, tão grandes, foram feitos pelas pontas dos seus dedos, quão grande tu és. Então, o que é o homem, para que te lembres deles? As galáxias estão além da nossa compreensão, queridos. Essas coisas que estou dizendo, só dessa galáxia, é algo que está além da nossa compreensão. Nós falamos essas coisas e essas distâncias, mas estão além. Por isso a gente usa essas coisas, um grão de sal, um campo de futebol, porque estamos falando de tamanhos e distâncias, né? Então a gente usa palavras bilhões, anos-luz, parsec. Estamos falando, eu diria, do inimaginável. Nossas mentes não conseguem, na verdade, imaginar isso. Então essas afirmações que eu acabei de fazer são verdadeiras, e a mente humana não foi realmente projetada para pensar nessa escala. É uma escala que está além daquilo que a nossa mente foi projetada para conceber. E é por isso que quando as Escrituras querem cortar as pernas da arrogância humana, muitas vezes apenas apontam para o céu noturno, para as estrelas, e perguntam: quem criou, não as magnitudes das galáxias? Você pode discutir com esse Deus? Suas ideias podem impressioná-lo? É assim. Acho difícil entender, queridos, sequer o tamanho da Terra, não é? Muito menos algo maior. Eu acho a Terra, porque às vezes a gente fala assim: a Terra é um pequeno planeta. Um pequeno planeta é nada, é um planeta enorme, não é? Para nós, para mim, como eu já disse, 30 quilômetros é longe. Então, a Terra pesa cerca de 6 milhões de bilhões de toneladas. A Terra já é algo que você vê que a nossa mente tem dificuldades de pensar nela, na escala que ela tem. Ela é tão grande, a Terra, que ela parece plana para nós, por causa da sua enormidade, mesmo ela sendo esférica, não é? E a crosta terrestre, onde nós estamos agora, né, onde nós vivemos, me parece enorme. Se você for ao Monte Everest, o ponto mais alto, 8.000 e poucos metros, as profundezas das fossas marianas, 12.000 metros de profundidade, mais ou menos, e um pouco mais abaixo, a crosta terrestre, que compreende essa coisa imensa para nós, em relação ao planeta Terra, a proporção seria você pegar um selo bem fino e colar numa bola de futebol profissional. Essa é a dimensão da crosta terrestre em relação a toda a Terra. Então você vê que, na verdade, o nosso planeta é enorme. Você pode ver o poder das perguntas de Deus a Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se tens entendimento, quem determinou as medidas? Certamente você sabe. Você queria questionar, você disse: e se eu pudesse encontrar com Deus, então eu questionaria. Agora você está diante de mim. Ou quem estendeu a fita métrica, né, sobre ela? Jó 38, 4 a 5. No entanto, em termos planetários, a Terra não é nada grande, apesar de ela ser enorme, né? É uma fração do tamanho de Saturno e menor do que aquela mancha vermelha de Júpiter.
Davi não tinha como saber disso, mas ficou maravilhado com o fato de Deus, que forneceu o sistema solar, ter alguma ideia de que um homem como Davi existia, e dá importância a ele. Que é o homem para que te lembres dele? Mesmo sem ter esse conhecimento, como eu disse, quando eu vejo os teus céus, eu gosto disso, teus céus, a gente esquece isso muito fácil. Certa vez eu escrevi num lugar uma espécie de oração, agradecendo a Deus por Ele deixar eu beber da sua água, respirar o seu ar, ver as suas estrelas, andar no seu chão. É teus céus, é tua terra, é o ar de Deus, é o ar de Deus que você respirou hoje, é a água de Deus que você bebeu. Tudo é dele, obra dos teus dedos, incluindo você, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele, o filho do homem, para que se atente para a sua existência, é o que ele está dizendo, né? Então Júpiter, no entanto, tem apenas 1/1000 do tamanho do Sol. Esse que uma mancha dele é maior do que a Terra, ele só tem 1/1000 do tamanho do Sol. E se a Terra fosse do tamanho de uma ervilha, Júpiter seria do tamanho de um melão. Uma ervilha, um melão. E você vê, mesmo assim, ele é 1/1000 do tamanho do Sol. Então o Sol seria uma bola de praia gigante, capaz de conter 1,3 milhões de terra dentro do Sol. E a cada segundo, quantos segundos nós estivemos aqui hoje no culto? A cada segundo o Sol perde 6 milhões de toneladas de massa. A cada segundo, equivalente a 1 milhão de elefantes africanos. A cada segundo o Sol perde a massa de 1 milhão de elefantes africanos, segundo após segundo, mas não faz nenhuma falta a ele. O Sol, apesar disso, não é uma estrela muito grande. Comparada a Arcturo, o Sol é minúsculo. Arcturo, que é conhecido também como Arturo, não é? É a 4ª estrela mais brilhante do céu noturno. E essa escala, quando você bota o Sol perto dessa estrela, perto dela, Júpiter é apenas um pixel, e a Terra não pode ser vista nessa escala. Você não pode encontrar uma coisa que você diga, em relação a Arcturo, a Terra seria uma coisa. Você não encontra mais algo tão pequeno para expressar o que a Terra é. Isaías 40, 25, 26 diz: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para o céu, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha a cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías 40, 25, 26. Então Arcturus, para mim, é um lembrete de que precisamos de uma geração que, infelizmente, até nos púlpitos, exalta o tamanho do homem e diminui Deus, porque não está ouvindo sequer o sermão que o céu está pregando para nós, aquele sermão que Davi estava ouvindo há 3.000 anos atrás. Quando você pensa nessas escalas, você fica impressionado. Como eu disse, perde Arcturo, o Sol fica pequeno, Júpiter 1 pixel e a Terra sumiu. Nenhum dos nossos orgulhos, a Terra fica invisível, só perto de uma estrela que ainda não é tão grande. E pense que todo o orgulho humano está nesse lugar. Nossa tecnologia, nossos reinos, conquistas, tudo invisível, completamente insignificante. As pessoas costumam dizer que a grande muralha da China é visível do espaço.
não é verdade, não é? É meio lenda. Mas ainda que de um lugar mais baixo você visse a muralha da China, é óbvio que ela não seria vista do espaço de verdade, né? No espaço mesmo, nem a Terra é vista, não é? Em Arcturo, a Terra já não tem escala para você pensar em montar, quando monta a escala, porque Júpiter vira um pixel e a Terra não tem como você colocar ela em escala. Então, quando a gente olha para Arcturus, toda a arrogância humana parece boba. Toda a centralidade das pregações no ser humano são completamente ridículas. A ideia de seres humanos dizendo o que Deus devia fazer, o que Ele não devia fazer, o que é aceitável, o que não é aceitável. Eu não posso conceber um Deus que faça isso. O que Arcturus diz? Você não pode conceber um Deus que faça. Deus me fez, Arcturus diria para você. E perto do meu tamanho, magnitude, onde você vive nem existe. É invisível. Não é você que é invisível, é o lugar que você vive, é o teu planeta, que em relação a você é imenso. Como assim? Então, é como se a câmera voltasse para Arcturus e tudo soa bobo, não é? A Bíblia diz assim em Jó 22:12, como eu disse: Deus não está alto nos céus, veja as estrelas mais altas, como elas são elevadas. Mas os céus dos céus não podem conter Deus, nada, não é? Então a gente vê Antares e vê Arcturus, e quando a gente olha para essa estrela, para a próxima estrela, é o céu, é o Sol que vai parecer um pixel na escala de tamanho, de magnitude. Antares é tão vasto que nem sabemos o seu tamanho final. Mas se Antares fosse colocado no centro do sistema solar, que é o que a gente vive, ele chegaria nas órbitas de Júpiter. O tamanho da estrela. E essa não é nem mesmo a estrela maior que nós podemos ver a olho nu do nosso pequeno mundo, não é? A Canis Major, por exemplo, que a gente diria que é uma hiper estrela vermelha, não é? Nessa constelação de Canis Major, ela tem 1420 raios. O raio do Sol. O Sol não é nada perto dessa gigante estrela. Você tem que parar em algum lugar. Você tem que parar de começar a colocar coisas em escala, porque a Terra aqui já sumiu há muito tempo em escala. Você não tem algo tão pequeno para simbolizar ela, mas isso, você ainda está na nossa galáxia. Não saímos da vizinhança. A maioria de nós nunca ouviu falar de Antares, mas ela está lá em cima, se é que a gente pode dizer assim, manifestando a glória de Deus todo dia, do Deus que às vezes os seres humanos e a igreja quer diminuir. E assim Deus convoca todas essas estrelas e dá um nome a elas. Você nunca pensou nisso? Quando você lê na Bíblia que Deus deu um nome a todas as suas estrelas, você não pensa que nome o Sol tem de verdade na mente do seu Criador? E ele pode dizer, e diz Antares, Jeremias, por exemplo, assim: o Senhor Deus, é tu que fizeste o céu e a terra por seu grande poder e o seu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Tudo isso é sem nós sairmos da nossa galáxia, entre bilhões de outras que existem.
no universo. Então, assim que fizermos isso, a gente vai descobrir que este festival de estrelas, de tirar o fôlego e de uma escala que nós não podemos conceber, porque nossas mentes não foram feitas para pensar nessas escalas, essa coisa de tirar o fôlego, esse oceano galáctico que a gente tem no universo, vai deixar isso. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias, e contendo mais estrelas, existem mais galáxias, e nelas contém mais galáxias do que a gente pode conceber, e nessas galáxias existem mais grãos de areia do que em todas as praias e desertos do mundo. Dificilmente se passa um ano sem que um artigo científico novo, através de novos telescópios, como acabou de ser lançado um incrível que está descobrindo coisas incríveis, e outro vai ser lançado, o telescópio gigante de Magalhães, em 2029, que ainda vai descortinar maravilhas mais incríveis e distantes, e cada vez mais a gente não chega a um fim como pensávamos que chegaríamos quando tivéssemos instrumentos adequados. Cada vez nós vemos que há mais, e nossos instrumentos de medição ficam aquém. Então, olhando para o céu, a olho nu como Davi fez, nós podemos ver no máximo milhares de estrelas, no máximo, que é o que o homem pode ver. Ele podia ver, e nós também. Mas se você olha pelo telescópio, só a Via Láctea tem 400 bilhões, você só pode ver milhares com os seus olhos, com os olhos nus. São muitas estrelas, mas nossa vizinha mais próxima, Andrômeda, contém 1 trilhão a mais de estrelas do que a nossa galáxia. E isso não é nem a lasca da ponta do iceberg cósmico que está diante de nós. Então, se estima, a última estimativa do número total de galáxias no universo é de 200 bilhões, mas é isso, e contando, até o nosso próximo telescópio ser mais poderoso do que o que nós temos agora. E quando se pensa em estrelas, a quantidade estimável é de 1 sextilhão, um septilhão, quase, né? Um septilhão, que é um 1 com 24 zeros depois dele. Eu disse, nossa mente não foi concebida para essas escalas. Agora, a questão toda é a seguinte: o que os céus estão declarando? O que eles estão falando? Se os céus declaram a glória de Deus, como a Bíblia diz, se os céus manifestam a glória de Deus, tendo passado horas olhando, se você quiser, essas exposições, esses sermões silenciosos que essas estrelas, que esse universo está pregando sobre Deus, depois de olharmos para pedras, eu quero colocar minha mão na minha boca. É isso que você devia fazer todo dia ao ouvir o céu pregando para você. Botar a mão na sua boca e dizer como Jó: eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Jó 42:3. Eu temo banalizar o que é inefavelmente profundo, que é Deus. Quando eu falo, porque quase sempre o homem falar as suas opiniões, quase sempre é pura arrogância. Esses arautos da glória, eles não têm 3 pontos do sermão como os nossos sermões e uma aplicação simplesmente. Eles se juntam, todos esses esse septilhão de estrelas se juntam a todos
Os outros, na presença de Deus, eles cantam a glória de Deus, como está no Salmo 29:9. Eles se juntam a todos na presença de Deus e eles estão cantando, como Apocalipse 4:8: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então as pessoas às vezes perguntam, por que Deus criou essas coisas tão grandes, tão fora de toda a proporção da escala das nossas mentes? É porque Deus criou um universo que fala sobre o transbordar da sua glória, e não sobre eu e sobre você. E eu posso pensar em todos os tipos de resposta para quem pergunta por que tudo isso é tão grande assim: para nos humilhar, para expressar a sua criatividade sem limites. A criatividade de Deus tem algum limite? O universo e só todas as coisas que existem na Terra já nos mostram uma criatividade ilimitada. Mas pense em todo o universo, em todos os universos que Ele poderia criar para nos inspirar a adorar, para nos dar um gostinho do que é o infinito. Porque a gente fala sobre infinito, ira infinita, eternidade infinita, sofrimento infinito, e essa palavra às vezes não tem um significado para nós. Olha esse universo imenso, ele não é infinito. Falamos sobre o Deus infinito, então esse universo que declara a sua glória não é infinito. Falamos sobre o universo infinito, o inferno infinito, como se fosse uma coisa. Muitas pessoas, que eu já disse que às vezes dizem, tem medo da próxima doença que pode matar elas, mas dizem assim: eu vou para o inferno, não sei. Essa pessoa é só um tolo falando. É como uma besta que foi dada a ela a oportunidade de falar e ela fala qualquer coisa. Ela fala sobre o inferno infinito como se fosse nada, está na cara que ela não tem a menor ideia do que está falando. Para nos ajudar a entender frases como muito mais abundante do que tudo o que pedimos ou pensamos, Deus criou. Você vê, só o universo de Deus é muito mais do que podemos imaginar ou pensar, ainda que usemos toda a nossa capacidade. É para que a gente entenda o que Deus está dizendo quando Ele fala sobre as suas riquezas insondáveis, suas riquezas infinitas. Você poderia passear por todo o universo por quantos bilhões de anos, mas todo o universo que Deus criou não é nada perto da beleza que Ele mesmo tem na pessoa do seu Filho. Você vê como realmente uma eternidade não é capaz de explorar as maravilhas da sua beleza em Cristo. E Deus fez todas essas coisas nessa escala, quando olhamos assim, pela alegria de tê-las. Esse é o seu poder. Tudo o que Ele quer, Ele pode criar. Mas ocasionalmente eu me pergunto se Ele não fez isso para todo dia nossos corações, como o de Davi, não ficarem maravilhados quando lemos, por exemplo, em Gênesis 1:16, Nevi, Ele também fez as estrelas. O efeito do poder de Deus é que Ele não se impressiona com a força humana. Você acha que realmente Deus, alguma coisa na sua vida pode impressionar o Deus que criou essas coisas? Será que cada sermão que fala sobre nós fazermos algo para impressionar Deus, para Deus ficar em dívida conosco, não é a coisa mais ridícula que podia ser falada no mundo inteiro? O que nas nossas vidas poderia impressionar Deus, mesmo que nós fôssemos santos e perfeitos? O que? E o efeito de sua grandeza é que Ele não se impressiona. Você acha que os teus talentos estão impressionando Deus? Que o talento que você vai usar para o ministério de Deus está impressionando Ele? Essa é uma má notícia. Isso que os céus estão pregando, que Davi estava vendo, é uma má notícia para qualquer concorrente de Deus, qualquer pessoa que possa realmente achar que existem concorrentes para Deus, ou que Ele pode ser um. Mas é uma notícia maravilhosa para aqueles que querem
desfrutar ele em Cristo. O Salmo 147 é uma emocionante declaração da esperança, de dispensa para as pessoas que desfrutam o fato de Deus ser Deus. Tudo isso está dizendo para nós, é isso que é ser Deus. Ele determina o número das estrelas e lhes dá a todas um nome. Eu amo isso no Salmo 147:4. Agora, isso é espantoso, de tal maneira que em outro salmo, Davi diz no Salmo 139:6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é alto, não posso alcançá-lo. Então, imagine 1 septilhão de estrelas, é o que nós sabemos, e a gente sempre sabe menos, muito menos do que a realidade. Como quando eu estava dizendo que a gente olha para o oceano e sempre vê muito menos o oceano do que o oceano é. Toda a realidade à nossa volta tem se mostrado sempre assim. Agora imagine, Deus deu um nome a cada uma das estrelas que Ele criou, e a maneira com que está escrito o Salmo é como você nomeia o seu cachorro, os seus cachorros, o seu hamster, seu coelho. Você examina ele, olha para uma característica dele única, e aí você dá um nome para ele, um nome que expresse essa característica. E então imagine, não é, Deus olhando para os seus septilhões de estrelas, cada uma delas ele vê uma característica única que ele colocou. Então o Salmo diz, ele põe um nome nela, em todas elas. Então o céu tem um nome na mente de Deus que nós não sabemos. Ele viu uma característica única no seu sol, no que nós chamamos de sol, e ele deu um nome, e ele obedece todas as coisas que Deus determina. Agora, o que impressionaria um Deus assim? Pare, ouça o sermão cada dia que entardecer e ficar de noite. Pare de tentar impressionar Deus. Pare de tentar achar alguma coisa grande na sua vida que seja importante por causa de você mesmo. O Salmo 147, de 10 a 11, nos diz muito claramente: o deleite de Deus não está na força do cavalo, nem seu prazer na força das pernas dos homens, mas o Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor leal. Não é maravilhoso isso? Imagine um levantador de peso olímpico, no nível olímpico, se sentindo orgulhoso porque levantou, 250 quilos. E eu imagino um cientista agora, nesse instante, se sentindo orgulhoso porque ele descobriu como uma molécula afeta outra molécula, depois de anos estudando. Não é preciso ser um gênio para saber que nada disso impressiona Deus. E a boa notícia para aqueles que desfrutam do fato de Deus ser Deus é que Ele desfruta daqueles que esperam no seu amor leal. Que a verdade nos alcance nessa época, que Deus é Deus, que não tem nada mais ridículo quando nós estamos olhando para alguma doutrina bíblica, um ser humano dizer: eu não posso aceitar isso aqui. Sabe, aquele cara que mora naquele lugar que na escala de estrelas dentro da própria galáxia, ela nem pode ser colocada na escala, ela não é nem um pixel. Esse cara, essa pessoa, que essa verdade alcance a nossa geração, que Deus é Deus, que Ele trabalha onipotentemente para aqueles que esperam nele, para aqueles que Ele colocou em seu Filho. Como diz Isaías 64:4, os que esperam nele, como está no Salmo 147:11, os que o amam, como está em Romanos 8:28. Pode ser mais útil dizer que o mundo é teomórfico quando você realmente começa a olhar as dimensões de todas as coisas, grandes e pequenas, já que numa gota d'água tem milhões, bilhões de moléculas às vezes
tão complexo aquilo é, como o universo de Deus. E Deus deixa claro que Ele não ama as coisas pelo seu tamanho, Ele ama as coisas porque elas são um fruto daquilo que Ele é, e expressam algo a respeito dEle. Portanto, Deus não acha mais incrível o universo do que uma gota d'água com os seus milhões, bilhões de moléculas. Tudo diz algo a respeito dele. Então nós podemos começar a orar com sabedoria, quando antes de orarmos fazemos como Davi, que ouviu só um pouquinho da pregação do céu. Nós podemos dizer: Senhor Deus, Tu é todo poderoso. Quando eu olho para o céu, eu quero me juntar ao coro das estrelas que declaram a Tua glória. Os céus declaram a Tua glória. Hoje eu no meu trabalho não declarei. E eu concordo com Davi ao dizer: o que é o homem que ocupa esse pálido ponto azul, um grão de poeira no vasto céu, para que tu te lembres dele, para eu viver achando que realmente o teu plano eterno está girando em torno de mim, a história da tua igreja gira em torno de mim, a história das coisas, das pessoas está girando em torno de mim, e eu tenho motivos para estar insatisfeito, porque o universo não está girando em torno de mim, não é? E quem sou eu, um homem tantas vezes consumido com o minúsculo microscópio de minhas próprias preocupações, como se elas fossem um próprio universo, para falar como se tu não fosses capaz de fazer a sua vontade se cumprir plenamente. Questiono a sua capacidade de gerir a minha vida. Quando eu olho para os céus, eu ouço declarar que não há ninguém como Tu em sabedoria. Não fico nunca mais impressionado com o último pensamento do último filósofo. Não fico impressionado. Nada nesse mundo, nada que sai da mente do homem me impressiona perto de Ti. Não sou guiado pelo humanismo secular, pelas novas descobertas que vão negar as próprias descobertas que fizeram antes. Não. Para Ti, Senhor, pelo entendimento que cada vez se expande em minha mente de quem Tu és. Tu estabeleceste os céus, como diz Provérbios 3,19, determinando o número de estrelas, como está no Salmo 147,4, e dando a elas, cada uma delas, como Paulo disse, uma glória diferente. Em 1 Coríntios 15:41, e elas declaram que a sua sabedoria é infinitamente maior do que a de todos os seres criados juntos. Ainda que pudéssemos juntar nossas mentes com a de todos os querubins, serafins, principados e potestades, em vista de tal sabedoria, eu me arrependo de todas as minhas tolices apoiadas em meu próprio entendimento, sentimento, pensamento, de como devia ser a minha vida, a igreja, o mundo, as coisas. Quando eu olho para os céus, eu ouço o céu declarar que não há ninguém que tenha poder nenhum, que todo poder realmente pertence a Ti, pois pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca todo o seu exército. Salmo 33:6. Porque Tu, Senhor, sozinho, quem traz o exército por número, chamando-os pelo seu nome, pela grandeza do Teu poder, e porque Tu és forte em poder, nenhuma delas faltará ao Teu chamado. Isaías 40, versículo 26. Sim, Senhor, Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo é Teu quanto está nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. 1 Crônicas 29:11. Em vista de tal onipotência, Senhor, deixe a pregação do céu fazer você fazer orações cada vez mais profundas. Oh Deus, em vista de tal onipotência, eu me arrependo de toda a minha confiança no braço humano. Eu me arrependo de toda a confiança de que os homens podem fazer a diferença, de que nós podemos fazer a diferença na história da igreja, de que o meu ministério é que vai fazer as coisas acontecerem.
quando eu olho para os céus e ouço eles declarando a sua glória, a sua imensidão, quando eu penso, como diz 1 Reis 8:27, que os céus dos céus não pode conter a ti, que toda essa escala fora da minha mente não pode te conter. Então, quando eu penso no amor de Cristo que excede todo entendimento, eu estou pensando em algo totalmente fora da escala, no qual o universo não seria nada. E eles declaram então também tua criatividade incomparável, já que o universo foi criado pela tua palavra, de modo que o que se vê não foi feito das coisas que são visíveis. Hebreus 11:3. E eles declaram então sua autoridade, uma vez que todas as coisas foram feitas por meio de ti, e sem ti nada do que foi feito se fez, ó Cristo. Quando eu penso nisso e penso na cruz, tudo toma dimensões tão diferentes, tão grandes. Eles declaram tua soberania no Salmo 115:3, tua justiça no Salmo 56, tua fidelidade no Salmo 15, em Gênesis 15:5 e 6, e o seu amor constante no Salmo 136:9. É sobre isso que eles estão cantando. Em vista de tal glória, eu me arrependo do meu orgulho egoísta, estúpido, e eu dobro os meus joelhos e confesso com minha língua que Jesus Cristo, a palavra por meio da qual todas as coisas foram criadas, o Verbo eterno se fez carne. E eu só posso, quando penso sobre isso, pensar com Paulo: grande é o mistério da piedade. Que tu é mais valioso não só do que o meu casamento, do que a minha vida, do que as coisas que me cercam. Tu é mais valioso do que todo o universo. Isso faz para mim a morte do seu filho algo totalmente inefável para a minha mente, a extensão insondável e o alcance do teu cuidado por nós ao enviar seu filho para ser a propiciação dos nossos pecados. Toma uma dimensão que aquece o meu coração e dá combustível a ele, muito mais do que Davi tinha há 3.000 anos atrás. Os céus não podem pregar sobre a cruz, só a revelação especial das Escrituras, mas os céus declaram tamanha glória de Deus que condena o mundo inteiro. E quando nós juntamos isso com a revelação, então nós ganhamos uma sabedoria sobre todas as coisas. Se alguém me mostrasse agora algo que eu nunca vi, algo totalmente diferente, eu sei algo sobre aquilo. Eu sei a coisa mais importante sobre qualquer coisa que qualquer pessoa mostre ou coloque diante de mim. Eu sei, isso foi feito para a glória de Deus. A coisa mais importante sobre qualquer coisa eu já sei, mesmo que me seja apresentada a coisa mais estranha, distante, ou que eu nunca tenha visto. Todas essas coisas foram criadas para glorificar a Deus, e isso não significa para que Ele seja glorioso, já que antes de criar qualquer coisa Ele tinha toda a glória. O termo glorificar, às vezes você tem a ideia de que é embelezar, não é? Mas de forma nenhuma. Embelezar significa pegar uma sala simples e torná-la gloriosa, uma grande decoração. Não pegamos Deus, um Deus simples, e tornamos Ele belo quando o glorificamos. Quando Deus criou o mundo, Ele não criou o mundo por necessidade, fraqueza ou deficiência. Ele criou com plenitude, força e suficiência completa. Jonathan Edwards, ele diz assim: não é argumento do vazio ou deficiência de uma fonte que ela tende a transbordar. Portanto, não glorificamos a Deus aprimorando sua glória, mas vendo, saboreando e mostrando sua glória, que é o mesmo que conhecer, amar e mostrar.
ou quando nós usamos a palavra engrandecer, engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, como Davi diz, e a uma voz lhe exaltemos o nome. A palavra que Paulo usa em Filipenses 1:20, que Cristo seja engrandecido, megalantozetai, não é nós ampliarmos Cristo, não é fazermos o que temos feito com o universo. Nós temos cada vez o nosso telescópio, os nossos telescópios, eles têm engrandecido o universo. Não é porque eles estão fazendo um universo maior, é porque eles estão podendo ver o universo maior. Nós fomos feitos para mostrar a grandeza de Deus, não fazer Deus grande, mas mostrar essa grandeza, porque Ele é infinitamente, de maneira inefável, indescritível, e nós, como instrumentos, devemos magnificá-lo na igreja, em casa, na vida. E Ele não é pequeno e nós o aumentamos, Ele é imenso. Agora, quando nós pensamos em todas as coisas que Deus fez para glorificá-lo, nós nos espantamos com aquilo pelo qual Ele criou o universo e que o glorifica mais perfeitamente. Esse mundo existe para a glória da graça de Deus revelada na obra salvadora de Jesus Cristo. Tudo é pequeno perto da cruz, porque tudo que foi criado só por causa da cruz de Cristo, onde a glória de Deus seria magnificada da maneira mais abrangente que os céus e a terra poderiam ver, homens e anjos. Esse mundo existe para que a glória da graça de Deus revelada na obra de Jesus Cristo fosse. Isso significa que Jardim da Luz não é apenas uma igreja centrada em Deus, mas uma igreja que exalta a Cristo e uma igreja dirigida pelo Evangelho. Para nós existe uma conexão inquebrável entre a glória de Deus e a glória da graça. Toda essa glória que o universo prega fica diminuta perto da glória da graça revelada na cruz. Isso nos mostra então a dimensão da cruz. Como então pode ter púlpitos nessa noite pregando não a cruz de Cristo, pregando sobre o ser humano? Para nós existe essa conexão, a glória de Deus. Então nós queremos encerrar assim. Deixe-me mostrar rapidamente essas etapas, o ápice, o ponto alto da exibição de Deus, de sua própria glória, é a exibição da sua graça. Aquilo que iria mostrar para sempre a grandiosidade, a majestade, a glória triuna de Deus, não é esse universo imenso, não é todas essas coisas, mas a glória da sua graça. A Bíblia diz assim: Deus nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça. Essa é a coisa final. Em outras palavras, a glória da graça de Deus, o que Paulo chama de as riquezas da sua graça em benignidade para conosco em Cristo Jesus, em Efésios 2:7, é o ponto alto e final da demonstração da glória de Deus, e não o universo. E o objetivo da predestinação é que vivamos para o louvor da glória dessa graça para todos sempre, como aquilo que mais manifesta a glória de Deus. Este é o ponto final da sua glória, e tudo mais serve a isso, o universo e até a ira de Deus. Assim Paulo diz em Romanos 9, 22 e 23, desejando manifestar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Deus tem suportado com muita paciência os vasos da ira, para dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Você vê, a ira é penúltima, a glória da graça nos vasos da misericórdia é aquilo que vai mostrar mais a glória de Deus na obra de Cristo por toda a eternidade. Perto disso, essa magnificência do universo não é nada.
Isso nos coloca como o tamanho e tudo que a cruz é em dimensão correta. Em segundo lugar, Deus planejou o louvor da glória da sua graça e criou o universo inteiro e toda a história para isso, antes de criar o universo. Ele diz assim: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para o louvor da glória da sua graça. Ou seja, tudo que ele fez no final era para isso. Efésios 1, 4 e 6. A graça não é uma reflexão tardia. Aconteceu um acidente, os homens pecaram. Não, ele planejou todo o universo e toda a história por causa da graça, da glória da sua graça, por causa da cruz. Era o plano, porque a graça é o cume da montanha da glória de Deus. Ainda que o universo declare a glória de Deus, quando você vai para o cume da montanha, é a glória da sua graça. Ele criou o mundo para a sua glória, e ele planejou o mundo para a glória da sua graça. Em terceiro lugar, o plano de Deus era que o louvor da glória de sua graça viesse por meio de Jesus Cristo na cruz. Ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça. Efésios 1, 5 e 6. Essa predestinação para o louvor da glória da graça é por meio de Cristo. O que mais manifestaria a sua graça por toda a eternidade não era a imensidão do universo e sua complexidade e o sermão maravilhoso que ele nos prega, nos ensinando quem nós somos diante de tudo. Na comunhão eterna da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito planejaram que a graça de Deus seria supremamente revelada por meio da obra salvadora do Cordeiro de Deus na cruz. Novamente Paulo diz em 2 Timóteo 1:9: Deus nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e graça que ele nos deu em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Assim, antes do início dos tempos, antes do universo, do tempo, espaço existir, o plano era para a revelação da glória da graça de Deus, especificamente por meio de Cristo na cruz. Em quarto lugar, desde a eternidade, o plano de Deus era então que essa graça de Deus alcançasse esse ponto alto, final, que vai encher toda a eternidade lá na cruz. E nós vemos isso no nome que já estava no livro dos redimidos antes da criação do mundo, antes que houvesse qualquer pecado humano, antes que houvesse um universo, antes que houvesse um planeta chamado Terra. A Bíblia diz: todo aquele adorará a besta, cujo nome não foi escrito no livro, não foi escrito antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi morto, que foi assassinado. Apocalipse 13:8. Então o nome do livro é antes da criação do mundo. O nome desse livro era o livro da vida do Cordeiro que foi morto, antes do primeiro alicerce do universo ser lançado. Então o plano de Deus era a glória, o plano de Deus era a graça, o plano de Deus era a glória da graça em Cristo. O plano de Deus era a glória da graça em Cristo na cruz. E essa morte para pecadores como nós é o coração do Evangelho, e é por isso que em 2 Coríntios 4:4 Paulo chama de o Evangelho da glória de Cristo. E em quinto lugar, encerrando, o propósito final de criar o universo, tão espetacular quanto ele é na sua imensidão ou naquilo que é minúsculo. Em cada uma dessas coisas você vê beleza. Nada é no universo de Deus feio. Se você olhar no microscópio a asa da mariposa, é lindo, mesmo que durante milênios nenhum ser humano não tinha microscópio para olhar para a asa dela. Não é por isso que Deus fez uma asa feia, ela é maravilhosa, cada detalhe sobre o microscópio, porque isso revela algo sobre ele. Mas tudo isso junto só foi criado para revelar a glória da sua graça em seu Filho
na cruz. E é por isso que Apocalipse 5, 9 e 13 mostram que por toda a eternidade nós vamos cantar não o cântico do universo, não o cântico dos homens, nós vamos cantar o cântico do Cordeiro que foi colocado como o propósito de todas as coisas, e por isso cada coisa foi criada por Ele, para Ele, por causa dEle. E nós diremos com admiração, em louvores ardente: digno és de pegar o livro, abrir os selos e dar o desfecho na história, pois foste morto e com teu sangue resgataste pessoas, homens, para Deus de todas as tribos, línguas e nações. E nós louvaremos 10.000 coisas sobre o nosso Salvador. Há mais coisas maravilhosas sobre Jesus do que sobre todo o universo, com a sua imensidão, porque Jesus é a exata expressão da glória de Deus, enquanto o universo teomórfico é só uma pequena centelha da sua glória. Mas nós nunca diremos nada mais glorioso do que isso: tu é o Cordeiro que foi morto. Nós vamos para sempre cantar essa realidade, assim, concluindo por que Deus criou o mundo. E nós podemos responder com a Escritura, mesmo nessas dimensões inimagináveis, Deus criou o mundo para a sua glória. Deus não criou o mundo por necessidade, Ele não criou o mundo a partir de uma deficiência, e Ele não precisava essa deficiência compensada por nenhuma coisa que fosse criada. Ele estava sozinho, Ele estava extremamente feliz na comunhão da Trindade. Ele criou o mundo para exibir sua glória, para que o seu povo o conhecesse, o amasse. Mas todo esse universo não é suficiente para você conhecê-lo. Só seu Filho e este crucificado é suficiente para você conhecer toda a beleza de Deus. Então, por que Ele permitiria, guiaria e sustentaria tal mundo, por exemplo, cheio de pecado como o nosso? E nós respondemos: para o louvor da glória da sua graça manifestada na morte de Cristo. E isso significa que a razão última de todas as coisas é a comunicação da glória da graça de Deus. E um louvor feliz de uma multidão redimida de todo o povo, língua e nação, que poderão finalmente ver todas as belezas da Trindade, que só a Trindade desfrutou por toda a eternidade. Todas essas coisas criadas, guiadas, sustentadas para a glória de Deus, só foram criadas para atingir o seu ápice na glória da sua graça. E a glória da sua graça só pode ser vista em Jesus, na cruz. Então você vê como não há nada que devia ser falado e que nos encantar realmente, pregado, a não ser Cristo este crucificado. E por que Paulo chegou a esse ponto? Paulo expressou o coração cristão em Romanos 5,2: nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, quando nós vamos poder contemplar toda a sua glória para sempre na cruz, no Cordeiro que foi morto. A glória de Cristo em sua vida é a personificação presente e pessoal da graça de Deus. Ela é uma beleza triste e a coisa mais alegre que toda a história e a eternidade verão, cantarão e desfrutarão da beleza de Deus. Nunca olhe para o céu sem deixar Ele pregar para você. Depois de ver as suas dimensões e nossa pequenez, se volte para algo infinitamente maior que todo o universo, a razão do universo ser criado, a glória da graça de Deus em Cristo, para que finalmente então nós conhecêssemos de fato quem Deus é. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por estarmos diante da Tua Palavra, ó Deus, olharmos para a criação, mas então olharmos para a revelação, e aí todas as coisas tomam forma. Senhor Pai, nos dê um coração que corresponda a tamanha grandeza, porque a falta desse coração certamente, Senhor Deus, é a condenação final de um homem. Se nós não vermos, não ganharmos um coração, olhos para ver, nos admirar,
e vivermos, Senhor Pai, constrangidos pelo seu amor leal, pela tua revelação perfeita, gloriosa e inefável em Cristo, no Cordeiro que foi morto. Então, Senhor Pai, nós nunca veremos isso e desfrutaremos isso por toda a eternidade, e isso realmente é o inferno. Que nós possamos, Senhor Pai, celebrar a tua glória, sem tirarmos, Senhor Pai, os olhos do teu Filho amado, o Cordeiro que foi morto, e deixarmos todas as outras coisas no mundo pregarem para nós sobre ele, para que depois de olharmos para tudo que tu criaste, olharmos fixamente para o Criador, o autor da nossa salvação, da nossa fé, e então, Senhor Pai, termos uma vida completa nele, esperando, Senhor Pai, na expectativa da glória, da tua glória, da manifestação da sua glória, e nos gloriarmos nessa esperança, porque, Senhor Deus, há um explorar infinito de belezas. Se nossas vidas, Senhor Pai, não conseguiriam explorar o teu universo, e se o teu universo é nada comparado com as riquezas da glória em Cristo, então que riqueza nós temos, e como nós precisamos de toda a eternidade para, Senhor Pai, desfrutá-la sem fim. Nós nos gloriamos realmente nesta noite, ó Deus, na esperança da tua glória, por causa do teu Filho amado. Nós te agradecemos por tão grande salvação, em nome de Jesus, amém, amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.